Livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos pela tua palavra. A palavra que nos fortalece, que nos desafia e que, ó Deus, nos dá a certeza de que podemos viver melhor quando aprendemos a segui-la, podemos servir melhor a tua igreja quando aprendemos a respeito do amor, ó Deus. E que o Senhor esteja abençoando mais uma vez as nossas vidas nesse momento de estudo e que o Senhor esteja nos fortalecendo, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amor, a vida dos dons. Nós falamos a semana passada que o texto de 1 Coríntios 13, ele se refere a dons. Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque Paulo, no texto de 1 Coríntios 12, ele está falando a respeito de dons. Quando termina o capítulo, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E quase que tem uma pausa, que é o capítulo 13. O capítulo 14 começa dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E continua falando a respeito de dons espirituais. E quando nós olhamos o contexto dessa carta, quando nós olhamos o que estava acontecendo naquela igreja, que muitas pessoas tinham dons, muitas pessoas praticavam vários dons, mas havia certa confusão, havia muita prática de dons separada do próprio amor, do próprio relacionamento uns com os outros. Nós vemos que esse capítulo 13 foi então colocado aqui para mostrar um pouquinho mais que os dons só são dons verdadeiros quando existe amor, ou seja, a vida dos dons está no amor. Nós falamos a semana passada o que acontece quando há ausência do amor. E os pontos estão relacionados aos 3 primeiros versículos. Sem amor, eu ofendo os outros. Versículo 1, que diz que se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. É a ideia de serei barulho para o ouvido dos outros, eu vou incomodar. Você pensa em uma peça que bate, como uma lata batendo.
sem significado algum, que não está acompanhando nenhuma música, nenhum cantor, nada, ela só a lata batendo, ela perturba. E sem amor, a ausência do amor causa isso. O dom que eu vou praticar, ele não vai abençoar o outro, ele vai incomodar o outro, ofender o outro. Sem amor eu nada sou. Aparentemente eu posso ser alguém importante, conheço todos os mistérios, toda a ciência, tenho fé a ponto de transportar montes, mas aqui diz, eu nada serei. Foi como nós falamos hoje cedo. A simples questão de nós termos um dom não significa que nós somos alguém importante e nem que somos espirituais. Muitas pessoas têm dons que são mais talentos apenas, porque não são espiritualmente usados. E quando usados na igreja, eles são também apenas algo que são demonstrações de talento. E nada são, nada serei. Posso ser alguma coisa para alguém que está ouvindo, mas para Deus, nada serei. E também a ausência do amor. Sem amor eu não ganho nada. Eu não ganho nada. Embora quem trabalha para Deus, serve a Deus, ele não faz isso para ganhar nada. Mas nós sabemos que muitas pessoas podem estar fazendo certas coisas achando que por isso são dignas de receber algum elogio ou alguma coisa. E aqui o texto diz que eu posso distribuir todos os meus bens, entregar meu próprio corpo a ser queimado, mas de nada me aproveitará. E nós paramos aí então na semana passada dizendo o que é o amor. O amor, ele está relacionado àquilo que nós fazemos e também na demonstração daquilo que nós deixamos de fazer. O amor é atitude, é o que eu faço. Não basta falar, amor é ação. O amor também é deixar de fazer certas coisas. Quando eu amo, eu também sei me controlar em não fazer certas coisas que demonstram que eu amo. Isso também é aplicado nos dons. Nós vamos perceber que quando eu amo e trabalho, sou um servo de Deus na igreja, eu faço certas coisas e eu deixo de fazer certas coisas. Aonde que nós chegamos a essa conclusão, irmãos? Se os irmãos perceberam, o texto de 1 Coríntios 13, ele tem uma série de o amor é, e depois ele fala, o amor não se conduz, não se ressente, não se alegra. Então, apenas nós fizemos uma separação, colocando primeiro o que não é, e depois, numa segunda parte, o que ele é. O amor não é, ou seja, o que o amor não faz, o que o amor não é. O amor não é ciúme. O que é ciúme? Uma definiçãozinha de ciúme é se aborrecer com o sucesso dos outros. Ciúme é quando você vê alguém que passa na faculdade, ou alguém que compra alguma coisa, ou alguém que está, no caso que nós estamos falando de dons, né? Alguém que está cantando bem, alguém que está pregando, você se incomoda com isso. E você tem inveja, e você despreza os dons dos outros, e você muitas vezes trata com grosseria o outro, e até encontrando defeito no outro. O amor não se ufana. Ufanismo é se gabar, ufanismo é contar vantagem, é um pouco dessa soberba que vem no próximo tópico. O amor não é achar-se melhor do que os outros. Quando eu desempenho um dom com amor, eu nunca vou achar que eu sou melhor do que ninguém. Eu não vou procurar aparecer com o meu dom. Eu quero louvar a Deus e não aparecer. O amor não se ensoberbece, ou seja, eu não fico orgulhoso. Esse que é o ufanista, que conta vantagem, ele está a um passo da soberba. Então primeiro você começa a se achar bom ou a fazer relatórios da sua bondade, e aí vem a soberba, vem o orgulho, e nós sabemos que depois vem a queda, né? É um caminho fácil. Essa palavra soberba, ela está relacionada a se encher de vento, né? Parando um pouquinho, quem realmente
conhece a si mesmo, né? Nunca vai se orgulhar. Ele vai agradecer a Deus quando Deus é tão misericordioso a ponto de nos permitir desempenhar dons, trabalhar na obra dele. Como nós cantamos há pouco, né? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz o que determinou em seu coração, capacitando, fortalecendo. E quando Deus faz isso, como diz a música também, bom é obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E nunca se exaltar. O amor não se conduz inconvenientemente. A questão de se conduzir inconvenientemente. Quando eu sirvo a Deus, eu procuro evitar aquilo que é indecoroso, aquilo que é indecente, aquilo que é desrespeitoso, aquilo que me afasta de Deus. Falando dos dons, isso é muito sério, porque se eu tenho um dom e eu pratico esse dom com amor, eu não posso sair da igreja depois de praticar esse dom e dar mau testemunho lá fora, porque isso eu estou demonstrando que estou apenas representando um papel na igreja. Eu não estou agindo com amor naquele dom que eu pratico na igreja. Portanto, eu preciso, com certeza, participar da igreja, trabalhar da igreja, mas eu tenho que tomar muito cuidado para não agir inconvenientemente, para não ser inconveniente no meu modo de agir, de ser. O amor não procura os seus próprios interesses. Principalmente nós estamos falando do serviço particular na igreja, exercer os dons. Quando eu exerço um dom, eu não exerço o dom de acordo com a minha própria vontade, o que eu quero mais, do jeito que eu quero. E exatamente quando você age do jeito que você quer, você está mostrando que você não tem amor ao outro. E você está mostrando que você vai arrumar confusão. Porque é uma série de pessoas que nós devemos olhar para todas essas pessoas e procurar agir em torno do que é melhor para todos, servindo a Deus de forma que é melhor para todos, exercendo os nossos dons, preocupados em servir. E às vezes são coisinhas tão pequenas, né? Quando eu procuro o meu próprio interesse, eu às vezes consigo ganhar algumas batalhas, né? Faço do meu jeito, mas eu perco o irmão. Depois eu fico até desanimado, né? Poderia ter deixado de outra forma. Amor não é egoísmo, eu devo servir ao outro. O amor não se exaspera, se exalta, tendo uma resposta dura para tudo. Uma resposta suave, ela vai acalmar o outro. Mas se eu tiver uma resposta dura, eu vou ofender os outros. Então eu não preciso e não devo me exaltar sem motivo. Eu preciso tomar cuidado para não viver exaltado, exasperando, ter respostas duras. E muitas vezes sem motivo. O amor não se ressente do mal, não fica magoado com facilidade. Para trabalhar na igreja, irmão, se a gente é uma pessoa que facilmente fica magoado, nós acho que não podemos trabalhar na igreja. Não podemos viver em lugar nenhum. Porque nós temos que ter paciência com os nossos irmãos, nós temos que tolerar muitas coisas, e mesmo quando eu realmente for ofendido, eu não devo preocupar comigo. A obra de Deus é mais importante do que a minha própria razão, né? Ou de um aspecto no qual eu fui ofendido. Nós devemos tomar cuidado para não ofender ninguém, e nem deveríamos ser ofendidos. Mas se isso acontecer, independente de quem nos ofendeu, nós não deveríamos ser pessoas ressentidas, e pessoas muitas vezes são super sensíveis, sente-se perseguido em todo o tempo. O amor é resistente. O amor não se alegra com a injustiça. Mas será que alguém se alegra com a justiça? É estranho, mas às vezes nós, quando afastamos de Deus, afastamos do amor, parece que em certos momentos
há um prazer mórbido, né? Uma alegriazinha em ver o outro cair, em ver o outro errar. Talvez isso seja pelo espírito de competição que nós vivemos tanto no mundo. Se alguém cai, parece que eu estou subindo. Isso é ruim, porque o amor não se alegra com a injustiça, mas pelo contrário, ele é justo, ele não busca a injustiça. E aqui é o elo de ligação. Ele diz: não se alegra com a injustiça, versículo 6, mas regozija-se com a verdade. Regozija-se com a verdade. O que o amor não faz, o que o amor não é. São essas palavras, né, que foram passadas aí: ciúme, orgulho, soberba, inconveniente, interesseiro, exasperado, ressentido, injusto. Difícil, né, irmãos? Tantas situações. Segunda parte, o que o amor é então? O que o amor faz? Começa pela paciência. Quando eu amo, eu tenho paciência. Então, por amor, os irmãos têm paciência de ouvir o pastor, né? É que o pastor, eu não falo muito, né? Mas se eu demorar bastante, vamos ter paciência. Por amor, a gente tem que ter paciência em casa, com os filhos, com a esposa. Paciência no trabalho, né? Eu não sei que lugar que você está precisando mais ter paciência. Mas muitas vezes, quando nós começamos a servir a Deus também e trabalhar, temos que ter paciência para ver os atrasos dos irmãos, aqueles que marcam e não aparecem, aqueles que não querem ajudar. Mas servir a Deus. Paciente, principalmente com as pessoas. Às vezes nós temos paciências com certas coisas, com certas circunstâncias. E tem gente que tem mais paciência lá com o call center lá do 0800 ou do 4000 e alguma coisa, do que com o irmão, né? Já mudou a estratégia, já fala calminho com o telemarketing lá para ver se resolve o seu problema. Mas não tem paciência com a pessoa que está do lado. Em 2 Coríntios, nós vemos, versículo 6 do capítulo 1, suportando vós com paciências os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Nós percebemos que essa paciência nossa vem que existem outros que também sofreram. E aí a gente lembra de Deus também. Jesus sofreu, Jesus passou por tantas adversidades e resistiu, teve paciência, foi firme em todo o tempo. A segunda palavra é benigno, benignidade. O amor é bom, ele faz o bem, ele espera o bem dos outros. E com certeza essa bondade, né, ela tem que ser manifesta no trabalho. A bondade, eu estou trabalhando, eu estou servindo no desejo de ser bom, de fazer a bondade. Não pelo que o outro vai dizer, não para aparecer por outros, não por nada, não por medo de Deus me mandar para o inferno, mas pela bondade que Deus tem e que Ele quer que eu também participe. O amor tudo sofre. Nós falamos há pouco daquele que se adoece facilmente, que ele facilmente fica irritado, né? Mas aqui fala que o amor tudo sofre. Então, totalmente contrário de alguém que é tão frágil, né? Magoado, que se ressente do mal. Nós vemos aqui o amor que tudo sofre. Nós percebemos que para amar, nós temos que tolerar muitas coisas. Amar até o nosso inimigo. E para você amar o inimigo, você tem que realmente estar disposto a passar por dificuldades. O amor tudo crê, vê o melhor dos outros, não é pessimista, né? Não é desanimado, não é aquela pessoa que não tem mais esperança. E essa também é difícil. Vivemos num tempo de desacreditar, né? Mas já tentei de tudo, não dá, mas não dá certo. Mas não vai para frente, não dá certo.
Nós vivemos num tempo de desacreditar do Brasil, desacreditar da igreja, desacreditar das pessoas. Mas quando nós vivemos em amor, nós cremos no bem, nós esperamos o bem e nós esperamos o melhor das pessoas. Eu já vi alguém dizer que a gente tem que olhar para o outro e olhar para aquela pessoa imaginando que ela fosse o melhor que a gente espera dela. Talvez seja um caminho para que ela um dia possa ser essa pessoa. É difícil, né? Você encontrar uma pessoa pecadora, uma pessoa cheia de defeito e falar, não, a irmãzinha aqui ela é boa, uma pessoa boa. Mas quantos são transformados quando elas recebem essa recepção de amor? Alguém que confia, alguém que acredita nela. O amor tudo espera, ele tem confiança no futuro. O amor tudo suporta, essa força. O amor jamais acaba, tudo suporta, ele não desiste facilmente. Segue em frente, jamais acaba. Uma frase que a gente ouve muito, né? O amor acabou. E realmente, se você se afasta de Deus e vai deixando o amor morrer a cada dia, até que ele fique na UTI, ele vai desaparecer. Até que você se arrepende, volta às primeiras obras, né? Lembra de onde caístes e volta. Mas aqui diz que o amor jamais acaba, ou seja, se nós buscarmos em Deus esse verdadeiro amor, vivermos esse verdadeiro amor, ele não tem data de validade, ele segue até o fim, né? Ele segue toda a vida. Tem um texto interessante que Jesus fala sobre isso, que é amor até o fim, é João 13:1, diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o último minuto. Nós podemos falar isso, nós vamos amar o nosso próximo até o fim. Enquanto Deus nos der vida, eu vou me dedicar a amar meu próximo, eu vou me dedicar a amar a igreja que eu sirvo, amar as pessoas que estão ao meu redor, principalmente amar o meu Deus. E esse amor é um amor responsável, que nos faz trabalhar, que nos faz servir a Deus, que nos faz estar ao lado de Deus. Então o que o amor é? Paciente, benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é atitude, irmãos. E a atitude sem amor, ela não tem expressão alguma. Nós vemos muitas pessoas com dificuldades, porque já abandonaram o amor, mas continuam fazendo certas coisas, certas atividades. E aí nós vamos morrendo sem saber. É importante que nós continuemos a servir a Deus, a trabalhar. Mas é importante que nós não estejamos deixando o amor lá para trás. É um novo ano, um ano de trabalho, de servirmos a Deus. Vamos fazer o que nós já estávamos fazendo, mas vamos fazer mais. E o mais importante ainda do que fazer mais, é fazer com amor. Dedicado realmente àquilo que você está fazendo, àquilo que você está realizando. Dedicado, servindo a Deus. A continuação desse texto, ele fala, a partir do versículo 11, de uma coisa interessante, né? Que quem não tem amor é igual a uma criança, que não tem expressão, não sabe o que está fazendo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando eu amo, eu sou maduro, eu cresço. Eu sou alguém que passa a realmente entender das coisas. A criança não consegue assimilar certos conhecimentos, certos entendimentos, certas coisas ela não consegue entender. À medida que nós crescemos, nós vamos entendendo essas coisas. A grande preocupação é que se nós vivermos a igreja como crianças, nós vamos viver
como alguém que não consegue entender o corpo de Cristo, que não consegue entender a própria experiência com Deus, o próprio serviço de Deus, a própria função. Só vamos entender isso quando nós aprendemos mais a servir a Deus com amor. Essa palavra é para nós, irmãos, nessa noite. O nosso desejo é que nós sejamos procurando os melhores dons, mas não apenas sendo pessoas mais capacitadas. Nós não seremos conhecidos como discípulos porque tocamos bem um violão, cantamos bem ou pregamos com muita lógica, mas seremos conhecidos se tivermos amor uns aos outros. Não importa a simplicidade do nosso trabalho. O mais importante é o amor que nós praticamos este trabalho. João 13,35 então nos disse isso. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 1,4, versículo 11. 1 João 4, versículo 11 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos também amar uns aos outros. O amor de Deus sempre nos silencia. Você pensa em estar bravo com alguém, estar descontente com alguma coisa. O irmão não fez do jeito que eu queria, né? Trocou lá a mesa do lugar. Que dificuldade, hein? Aí lembra de Deus. Deus te perdoou. Deus entregou a sua vida. O que você fez? Você era alguém que não amava, que não servia, que não se importava com Deus. Deus nos amou. 1 Pedro 1,22 diz: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O Senhor Jesus purificou, nosso Deus purificou a nossa alma. Ele nos dá a capacidade de obedecer à sua vontade. Com vistas ao quê? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Bom, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ouvir tanto sobre o amor. Então nós precisamos entender mais isso. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa palavra ardentemente parece outra coisa, né? Eu quero que o irmão pegue fogo, né? Mas não é isso não. É amar ardentemente. Com intensidade. Um desejo que nós tenhamos esse amor. Nós vamos colocar em pé novamente, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que nos chamou. O Senhor Deus nos dá, ó Pai, condições de ser chamados filhos do Senhor. O Senhor é o Deus que diz que nós não deveríamos deixar, ó Pai, de forma inútil tudo que nós recebemos do Senhor, ó Pai, mas que devemos servir ao Senhor. E por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajudando, ó Pai, a ter interesse pela Tua obra, Deus. Mas sabemos que esse interesse só vem quando nós tivermos mais amor à Tua obra. E é isso que nós te pedimos, que o Senhor nos dê mais amor à Tua obra. Afaste de nós apenas o ativismo, muitos trabalhos, muitas tarefas, muitos encontros, mas simplesmente quase não diferente de encontros sociais que existem nesse mundo. Nós não queremos uma igreja cheia de atividades apenas, ó Deus. Nós queremos uma igreja que tudo o que fizermos, ó Deus, seja feito em amor, seja feita com sobriedade, ó Deus, para adorar e servir ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, nos ajude para isso, Deus. Nos fortaleça, ó Pai, mudando, tocando os nossos corações, nos ensinando, ó Pai, esta verdade, nos fazendo entender essa verdade. Pai, é isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.